Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Raildo Almeida, mais um episódio do Quadrado Mágico. E hoje é um dia atípico nosso aqui. Vocês vão perceber que a bancada está um pouco diferente. Hoje eu tô sem meus dois companheiros aqui, mas em contrapartida eu tô com um time de peso. Tô bem feliz de receber todos eles aqui, apesar da situação não ser das melhores, né? A gente, vocês logo vão saber aí, como todos sabem, a gente está passando por uma situação complicada no nosso estado vizinho e cada vez mais eu tenho visto que Florianópolis entrou de cabeça, que Santa Catarina entrou de cabeça e tá dando o maior apoio possível. Eu estou com o Marcelo Martins aqui do meu lado, Isso, olha, boa noite, obrigado pelo meteorologista convite. do Isso, eu sou. Ipagre-Cirã. É isso mesmo. Eu sou meteorologista do estado, né? Sou meteorologista da Ipagre-Cirã e vim aqui contribuir para a gente trocar essa resenha aí e desenvolver o assunto que é Eu acho que bem quanto complicado. maior conhecimento, o pessoal está mais atento, melhor vai ser, né? É um assunto que está em voga, né? É um assunto que todo mundo comenta em tudo quanto é roda. A Tá gente. todo mundo com algumas dúvidas, né? Com alguma certeza, com algumas coisas que nem sabemos se é verdade ou não. Na mesa com a gente aqui também tá o Samuel, meu Vidal. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, Pode se tudo certo. apresentar pro pessoal aí, Samuel. Samuel Vidal, sou superintendente da Defesa Civil de Florianópolis. Show de bola. E a gente tem o Coronel Aldrin. Então, olá a todos, meu nome é Aldrin, sou coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e eu estou atualmente como o gerente de operações da Defesa Civil do Estado. Certo. É isso, vamos conversar porque achei interessante essa oportunidade, né? Até como a gente está conversando antes, trazer informação para o público, né? Informação de qualidade, uma informação qualificada, porque surge muita informação de todos os tipos, Distorcida, né? distorcida, e essa informação que ela chega correta, ela acaba trazendo para a população em geral proteção, prevenção, para que a gente evite erros cometidos e tome atitudes positivas para frente, né? Maravilha, Coronel, maravilha. É realmente isso que é o nosso intuito, né? De poder. Nós somos um podcast da cidade de Florianópolis, né? E todos os nossos convidados são regionais. E ter vocês que estão atuando em linha de frente lá, que têm um conhecimento pleno da situação, eu acredito que quanto mais pessoas a gente puder alcançar, que levar essa informação, vai ser de grande ajuda, né? Então, o espaço é todo de vocês, fiquem à vontade. Eu gostaria, talvez, para iniciar aí. Eu não sei se eu estou sendo muito direto, mas até para ti, Marcelo, foi uma catástrofe que, que teria como Prever, ser anunciada prevista? antes. Exatamente. Sim, olha, Raildo, o mais importante, né? Eu estava aqui em Santa Catarina, como eu sou funcionário do governo do estado, mas os dois foram lá. O mais importante é isso, né? Eles foram lá Com e certeza. realmente vivenciaram o que aconteceu, Viram com né? os próprios olhos, né? Olha, o Sistema Nacional de Meteorologia fez um alerta realmente com bastante antecedência, cerca de 2 semanas antes. Quanto mais distante, mais a gente tem que pegar e refazer os avisos, os alertas, para quando chegar mais próximo, né? Tipo, não apareceu do nada uma grande chuva que estava prevista, que ia trazer um grande prejuízo ao Estado. Então, todo mundo já sabia, as autoridades sabiam que isso, e muitas das vezes a quantidade de chuva é tão grande que a única coisa a se fazer realmente é se prevenir antes, né? Se preparar para uma situação de sinistro de força maior e realmente é resgate, Tá de socorro, prontidão ali, no tá de caso. prontidão, porque tem alguma coisa para se fazer. Não, a chuva vai cair igual, né? Você só precisa estar em alerta. Eu dou exemplo para todo mundo, né? Por exemplo, olha, final de semana eu quero fazer um churrasco ao ar livre na minha casa e chamar meus amigos. Posso? Pode. Vai ter chuva? Vai. Vai ter muita chuva? Vai. Ah, então eu já não posso. E a mesma coisa serve para qualquer tipo de cidadão, né? A sociedade, de uma forma geral, tem. Então, cada setor trabalha de uma forma diferente. Tem um ciclone bem na nossa costa com vento de 70 quilômetros por hora. Eu posso pescar tainha, por exemplo? Não. Tudo tem ressaca, então você não consegue lidar com os portos, lidar com a pesca artesanal, com a pesca industrial, com os aeroportos.
Então, uma série de coisas na sociedade elas acabam parando, sendo interrompidas, só que a gente sabe que aquilo vai acontecer. Ah, qual é a magnitude? Eu preciso saber. Para que serve um alerta de meteorologia? Ele serve para saber quando é que vai começar a chover, qual é a região e quando vai parar. Qual é o transtorno que o senhor vai saber? Aí a gente já passa para hidrologia. A hidrologia vai dizer, olha, vai subir nível de rio tanto, vai atingir tal cidade. Dentro da cidade, dentro do município, não vai ser só a parte da cidade, vai também outras partes. E por aí vai, né? Então, o que acontece? Quem é que vai me socorrer? Ah, é a Defesa Civil. Aí entra todas as outras forças que também... Na geologia também, né? Tudo, né? Aí vai de quem? Vai do poder público também, de assumir... De acionar todos os... Assumir, olha, isso é uma verdade? Então a gente vai ter que acionar Cada a órgão. Defesa Civil. A Defesa Civil está preparada para fazer isso? Ah, daquele município, às vezes não. Às vezes só tem uma, duas pessoas, às vezes o município é muito pequeno. O que pode então? Ah, então tem um município maior que a gente pode trazer para ajudar a gente, para dar esse suporte. Como está acontecendo agora, né? É isso mesmo. É onde vocês entraram, É onde com isso mesmo. esse apoio, né? A gente, como estado de Santa Catarina, sabia, né, como o próprio Marcelo falou, a gente já sabia, todo mundo sabia. Ninguém foi pego de surpresa, né? Ninguém foi pego de surpresa. Houveram reuniões, inclusive aqui em Santa Catarina, porque nós estávamos prevendo que acontecesse algo Nessa proporção. também de grande magnitude. E antes do evento nós tivemos uma reunião com um grupo de ações coordenadas, que é um grupo que está presente as secretarias de Estado de Santa Catarina todas, né? E ali os nossos coordenadores regionais, que são 20 coordenadores que estão espalhados no território catarinense, para mostrar que o evento ele tinha um potencial destrutivo. Aqui em Santa Catarina também. Porque Santa Catarina foi atingida não com... Nem se compara, né? Bem na divisa do Rio Grande do Sul, principalmente. né? Exatamente, aquela borda sul de Santa Catarina, que é desde o oeste, né? Eu digo a divisa entre o Rio Grande do Sul, adentrando um pouco o território catarinense, até o litoral sul ali. Teve impacto nessa região. Por óbvio, todo mundo viu que não teve, né, nem comparação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas as pessoas sabiam. E o que eu sempre digo, a meteorologia, ela trabalha com... O ativo da meteorologia é o tempo. Ela consegue trazer para ti, com antecedência, uma previsão do futuro. Mas você tem que tomar atitudes com Não relação a adianta isso. só ter a informação e não, Você tem que ter tomar atitudes. e não fazer nada, né? Que é uma preparação pré-impacto. É uma preparação que ela é super importante, tá? Ela pode ser decisiva, só que essa preparação sozinha, ela não é suficiente para você sair bem de um impacto dessa magnitude. Tão grande quanto esse. Você tem que ter uma preparação mais prolongada. Você tem que ter questões de planos de contingência, que não se escreve isso no pré-impacto, né? Você tem que ter treinamento, simulados, tem que ter toda uma cultura de proteção civil que tem que estar imbuída não só nos órgãos estatais, mas como na população inteira, nas instituições privadas. Então todos irão passar, né? Por isso que a gente fala que Defesa Civil somos todos nós, porque todos irão passar pelo impacto daquele evento adverso. E como o Marcelo bem colocou, não tem como não passar. Ele vai impactar. Só que os resultados é que vão... se vai impactar mais, se vai você está preparado se ou vai não. se tornar um desastre, aquilo, ou se vai ser apenas um evento adverso, que passou pelo teu estado, pelo teu município. A diferença é a preparação e as capacidades de responder. Né? Até o Kofi Annan tem uma frase sobre isso, né? Que o desastre ele vai atingir, não importa se tu é rico ou se tu é pobre. Ele vai te atingir, Ele vai se acertar. tu não estiver preparado. Que é esse o ponto, né? A preparação da população, né? Que, por exemplo, Santa Catarina foi impactada ali, que nem o coronel estava falando, na divisa do estado, mas o reflexo foi muito pequeno em relação ao que foi o Rio Grande do Sul, né? Até a gente teve mortes ali, uma morte, se eu não me engano, o que é o mínimo perto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E, então, deixa eu ver se eu entendi.
essa situação que aconteceu. Eles já sabiam disso, já tinha tido esse laudo, mas não deu tempo de se preparar para isso. Nós nunca tínhamos pensado em alguma coisa de chegar a alguma coisa nessa magnitude e não tínhamos preparação para isso. Para te responder, assim, é difícil a gente cravar uma resposta, né? É difícil cravar uma resposta. Então deixa eu te fazer uma pergunta que seria mais interessante. Por exemplo, começou ali por volta do início de maio, né, para exemplificar. 2, 3 de maio. 2, 3 de maio, né? O quê? Uma semana antes, vocês já haviam se reunido, por exemplo, aqui em Santa Catarina? Mais ou menos isso. Eu não me lembro exatamente o dia, mas foi antes. Mas antes do evento, antes do evento. 5 dias antes, pelo menos, não é isso? Toda essa... Sim, a esse gente levantamento, o monitoramento vai se intensificando, né? Os modelos meteorológicos, como tu sabe bem, eles muitas vezes são divergentes, né? E eles não estavam funcionando muito bem, os modelos meteorológicos, nesse evento. Eu me lembro muito bem disso, porque com essa massa de ar quente que estava bloqueando essas frentes frias, né, que deveriam subir, normalmente elas sobem e acabam descarregando, né, a água, mas vão passando. Né? Elas vão passando e vão descarregando. Isso. Tá? Só que elas ficaram bloqueadas por essa massa de ar quente no centro do país ali. Além disso, tinha a questão do Pacífico, né, a água vindo do Pacífico, a água vindo da Amazônia. Né, o Marcelo, que é mais direcionado para o Rio Grande do Sul. O Marcelo é muito mais técnico do que eu sobre isso, mas a gente, de forma um pouco empírica, mas seria mais ou menos isso, né, Marcelo? É isso mesmo. E aí, congregando todos esses fatores, houve um alto índice pluviométrico, muita chuva no Rio Grande do Sul, e ela também poderia ter acontecido em Santa Catarina. Eu acho que até no início, quando estourou mesmo, a informação que chegou para mim, por exemplo, é que ela estava no Rio Grande do Sul e ela chegaria até Santa Catarina e depois o Paraná. Então isso faz sentido, isso era uma notícia verídica. Era um fenômeno que foi, assim, sui generis, né, um pouco diferente, porque até o pessoal da meteorologia falou que a frente avançava, bloqueava, perdia energia, ela retornava, depois ela avançava novamente, ela fazia um movimento de vai e vem. Né? Não, era que a frente fria chegava na frente quente, ela descarregava a água, perdia energia, voltava e depois ela pegava energia novamente, subia e ficava nesse movimento. E sempre nesse movimento, descarregou muito no Rio Grande do Sul a água. E teve um momento que a gente imaginou que ia descarregar em Santa Catarina, ele passou e descarregou no Paraná. Não sei se tu se lembra disso aí. A gente estava previsto para descarregar em Santa Catarina, essa água toda, mas ela acabou descarregando no Paraná. Furou bloqueio, aqui não deu quase nada, que foi aquele final de semana que choveu 60 milímetros aqui. Isso mesmo. Que aquele dia estava previsto para muita chuva aqui em Santa Catarina também. De qualquer forma, imagina, assim, ó, a atmosfera é um fluido, né? E esses modelos, por mais que eles estejam linkados a uma série de receptores, né, série de sensores, que são balões meteorológicos, aviões, navios, estações, é o mundo inteiro, é uma rede mundial. E aí são dois grandes modelos, o modelo americano e o modelo europeu. E esses modelos não estavam dando a mesma no mesmo local. Eles conversavam, mas não estavam congruindo, não estavam iguais. Né? Então havia uma certa divergência. E isso, quanto mais próximo do evento, mais assertividade, mais precisão ele vai tendo. Só que, mesmo com essa divergência, você tem que trabalhar com o pior cenário. Você imagina daquilo ali o pior cenário. Para estar preparado para o pior. Eu aprendi na Defesa Civil, sabia? No episódio de 2008 lá, que foi bastante significativo em Santa Catarina. Aí digamos, um modelo, dá um exemplo, para Florianópolis previa 100 milímetros e outro 200. E um 150. Então, fica no meio termo, né? Com o que a Defesa Civil trabalha? Ela trabalha com o pior cenário. Digamos que esteja correto, o de 200. Então, é isso aí que vocês trabalham e é o correto. Ela se prepara para esse 200. É melhor pecar por excesso do que por porque pode dar mais de 200. Né? Pode isso mesmo. Isso porque aquele 200 pode ser ainda mínimo. Ainda está subestimando aquilo e tu tem que estar preparado para pegar 200. E quando você está trabalhando com um bem que ele não tem reposição. Que é a vida das pessoas. Quando você
apesar de todos os danos materiais e tudo, mas a vida foi e acabou. Não tem mais o que fazer, né? Então isso você mesmo. tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo. É uma responsabilidade enorme, Gigante. gigante. E eu ouso dizer aqui que é muito complicado você citar pontos. Claro que todo mundo tem que melhorar. Sempre dá para melhorar tudo que tu faz na tua vida. Mas o desastre que atingiu o Rio Grande do Sul é uma coisa muito, muito gigante. Tá? É um A gente negócio pode- É um surreal, negócio né? muito grande. Então, A assim, gente- qualquer estado poderia sofrer mais ou menos, não importa, mas ia sofrer muito. Porque não Se tivesse tá impacto preparado para daquilo, aquilo. não, é difícil, Isso, tu tá totalmente preparado. A A gente- comparação que eles fazem é com o furacão Katrina, né? É. A gente classifica isso como um evento extremo. Né? Um evento extremo. O que é um evento extremo? Final de semana choveu muito. É um evento extremo? Não, não é um evento extremo. É uma chuva grande, potencial grande, destrutiva. Poderia ter perdido vidas? Poderia, mas o potencial não era tão significativo assim. Né? Por quê? Porque não foi 2 dias que choveu lá no Rio Grande do Sul, né? Foi 2 problemas ali. Ter chovido muito durante vários dias seguidos, volumes altos, e uma área muito ampla. Porque, por exemplo, aqui final de semana, se vocês olharem, choveu, por exemplo, no sábado, o equivalente a mais do que é previsto para o mês inteiro de maio. Só num dia em Florianópolis. Mas, por exemplo, Paulo Lopes, que é aqui do lado, não choveu tanto. Choveu a metade que choveu aqui. Criciúma choveu 1/10 do que choveu aqui. E tinha a previsão aqui de 70 a 100 e deu 160. 160. Então, 160. Então é importante essa informação do Marcelo, por quê? Porque toda essa água ela vai ser escoada por cursos d'água, que são pequenos ribeirões, rios maiores e tal, e vão contribuindo para... Vai expelindo. Se você tem uma chuva em uma área menor, por mais que ela seja muito ao alto volume, mas a contribuição para um rio específico ela não é tão grande do que uma área gigantesca chovendo esse mesmo volume. Então, toda essa água que choveu lá numa área gigantesca, com alto volume, ela vai ser escoada, porque se você olhar no mapa, realmente em escala, o rio é um risquinho minúsculo. E ele vai drenar uma área gigantesca, uma bacia de contribuição gigantesca. E quando essa água vem toda para alguns pontos específicos, ela vem com muita energia. Principalmente se for vale, que por exemplo, o Vale do Taquari. É como se fosse o nosso Alto Vale aqui. Então, ela tem os rios têm uma resposta muito rápida. Porque eles são muito encaixados, né? Eles têm uma largura muito pequena, mas são muito encaixados. E a água pega muita energia descendo a declividade. E acaba que, se tu tens água com energia, sobe muito rápido e a destruição é muito grande. Muito grande. Do que uma inundação gradual. Né? Uma inundação gradual, você tem mais tempo e a destruição não é tão grande. Tanto que aquelas cidades ali do Vale, que é Rocassale, Santa Teresa, elas foram destruídas. Devastado mesmo. Devastadas. Nós temos um exemplo aqui, que foi no Natal no final do ano de 2020, no município de Presidente Getúlio, em que houve uma chuva muito grande, muito volumosa, concentrada numa localidade chamada Ribeirão Revólver. E a questão da declividade do terreno era praticamente 90 graus, né? Eu vi isso porque depois eu fui num estudo, eu vi uma apresentação de um estudo de um corte da topografia do terreno, e ele mostra que quase 90 graus, assim. Então a água desceu com muita energia, levando Enxurrada tudo gigantesca. e se concentrou num ribeirãozinho pequeno e veio trazendo com madeira. O fluxo de detritos Fluxo de detritos, é impressionante. E nesse evento morreram 21 pessoas. Isso foi em 2020 já. Isso. Final de 2020 aqui em Santa Catarina, município de Presidente Getúlio. Presidente Getúlio. Presidente Getúlio. E aconteceu algo semelhante em Ibirama também, né? Acontecem essas coisas, né? Se chover muito volume no local que tem a topografia adequada para isso, vai acontecer o problema. O mar aqui, eles nos salvam? Ele é um recurso que acaba nos Na ajudando? maioria das vezes, sim. Às Porque a vezes água não. escorre para ali e ele tem um espaço maior, né? Olha, tudo tem, por exemplo, assim, ó, o que eu falei que aconteceu sábado. Choveu muito, choveu o que chove em 31 dias e um dia, certo? Tudo bem, muita coisa, muita coisa. Só que antes estava seco e calor. Então, o meu solo, olha só, parte da chuva ela evapora, parte da chuva ela escoa,
vai em direção aos rios e depois ao mar, e parte ela é percolada pelo solo, ou seja, ela é literalmente absorvida, certo? Só que é como uma esponja, né? Eu pego essa garrafa d'água, boto numa esponja, coloco água, coloco água, coloco água. Tem uma hora que a esponja não retém absorve mais nada. não absorve mais, ela começa a sair para outras direções. Então, essa chuva, esse excesso de chuva que teve no sábado, teve alagamentos, sim, normais, em lugares mais baixos da cidade. O que acontece teve alguns alagamentos ali no vale também, mas rapidamente aquilo foi absorvido e rapidamente aquilo foi escoado. Até o momento, então, que essa chuva caiu, ajudou. Agora, Amenizou. isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceu o que aconteceu sábado, mas digamos, teria que se repetir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vai saturando o solo. Vários Vai dias. saturando. E não tem sistema de drenagem nenhum no mundo Que vai suportar suportar algo dessa natureza. Não tem como tu dimensionar, por que a gente não faz então boca de lobo que suporte 200 milímetros? Então não teria rua, só teria boca de lobo na rua, né? Não, Sim. infelizmente, Sim. não. grosso modo, grosso modo seria Eles isso. falam em Ah, recorrência mas não- de magnitude de evento de decamilenar, né? Seria 10 mil anos. Ouvi falar isso, não tenho certeza para te afirmar, mas vi falar chuvas de recorrência decamilenar. Realmente foi um fenômeno É um fenômeno único. Grande lição para nós, né? Independente de qual estado for, qual país for, eu acredito que isso é uma lição para o mundo inteiro, tá? Para o mundo inteiro, qualquer local. Eu até conversando com alguns amigos, Coronel, eu realmente pensei nisso, porque eu moro aqui em Florianópolis há em torno de 10 anos. Então, assim, a gente já viu alguns bairros que sofreu e a gente já achava aquilo ali absurdo, mas nada que chegue perto do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, eu pensando em mim mesmo, o que eu pensaria? Se eu recebesse um aviso antes disso, que corre o risco, que pode ser, talvez eu não teria dado importância. Mas é esse o ponto. Por exemplo, quando eu fui lá visitar o coronel no comando do Exército, eu tive a oportunidade de ir também no abrigo de Canoas, que fica na Ubra. E aí a gente entrou no abrigo para conhecer e tal, e a gente foi abordado por um senhor que ele veio conversar, né, para entender o que a gente queria ali. E aí a gente começou a questionar ele, como é que foi, tal. Ele ajudou muito no resgate também. Daí ele disse, cara, na verdade é que ninguém acreditou. As pessoas não acreditaram no alerta. Teve aviso, teve alerta, exatamente isso que eu pensei. Porque o último registro foi em 1941. Pessoas da minha... Eu tenho 28 anos, pessoas da minha idade... Não. Jamais, entende? Uhum. Então muita gente jovem ignorou o alerta do governo, né? E as imagens aéreas são impressionantes. Um bairro inteiro foi alagado. Devastado, assim. Entende? E aí ele conta que as pessoas, não, isso aconteceu em 1941, jamais vai acontecer de novo. Não tem histórico nenhum, Não tem né? histórico, entende? Deixa eu fazer uma pergunta para o Raildo. Raildo, tu, final de semana teve alerta, tu recebeu o alerta? Não Não? recebi. Provavelmente tu não recebeu Pode ser porque eu tu também não é não- cadastrado, né? E isso que eu ia falar, por não Aí procurar é uma também, coisa né? importante o Aldri falar, né? Aldri, qualquer um pode receber o alerta da Defesa Civil. Pode. Qual é o procedimento? É mandar um SMS para o número 40199, né? É pago, né? Não. É gratuito. E você só Gratuito. digita o teu CEP. Isso. E tem a opção também, aí eu já sou da nova geração, né, do WhatsApp. Você também pode receber o alerta no WhatsApp, que é enviado pela Defesa Civil Nacional, né? Você cadastra, inclusive pode cadastrar vários endereços, né? Tem uma casa aqui em Florianópolis e outra lá em Chapecó. Pode cadastrar as Pode duas. cadastrar as duas. Isso mesmo. E aí você também recebe o alerta E no um WhatsApp. WhatsApp mesmo. No WhatsApp. Então, assim, até... O da Epagrecina também é a mesma coisa, né? Você consegue ver o aviso ali e tudo mais. O Coronel, rapidinho, Marcelo, repete para nós o número 40. e depois eu vou pedir pro editor deixar na descrição do vídeo ali pro pessoal. 40199. 40199, Manda uma mensagem para pessoal. 40199 Aham. e manda o CEP, seu CEP. Aham. Porque Pode a mandar questão várias do vezes CEP, também. né? E não é porque a questão do CEP. Digamos que o aviso seja só para Chapecó. Não tem por que tu receber aqui. Isso. Mas certo? se você estiver em Chapecó, você pode Digamos, cadastrar lá. Isso, não tem problema nenhum, não. Claro. E o WhatsApp WhatsApp. é WhatsApp, né? o DDD 61, né? Uhum. É 2034
4611. Maravilha. E o diferente do WhatsApp é que, por exemplo, tem as opções, né? Você vai receber a mensagem, daí, como é que eu vou agir? Pode clicar ali e você recebe várias orientações de como agir. Para quem ligar. Então, esse é o diferencial do A WhatsApp. gente está né? falando de uma área que é interessante citar, que é uma das áreas mais importantes da proteção civil. Nesse momento a gente está falando sobre isso, que chama-se percepção de risco. Tá? Então as pessoas, elas têm que, a gente na realidade tem que ser desenvolvida a percepção de risco das pessoas. Não só para inundações, mas para qualquer coisa, né? Qualquer fenômeno natural assim. Não só fenômenos naturais. Outras coisas. Outras né? coisas também. É isso mesmo. É porque Então- eu sinto que o Brasil, a gente sempre foi. O Brasil é abençoado, não tem vulcão, não A tem. gente nunca acha que não vai tem- acontecer nada. Então, assim, isso é verdade. foi até o que eu comentei. Eu falei, pô, hoje, se eu recebo um aviso desse, Santa Catarina corre o risco, pô, vou pegar minha namorada dentro do meu carro, vou tirar férias, vou fazer um passeio. Se não acontecer nada, eu passei. Se acontecer alguma coisa, eu tô fora do furacão ali, então, entendeu? Então, eu acredito que muitas pessoas podem ter recebido esse aviso realmente e não ter acreditado, não ter levado tão a sério, entendeu? Porque realmente não tinha um exemplo disso, do que aconteceu, né? Posso falar uma? Eles deram duas informações para nós, por exemplo, eu não sabia que a gente conseguiria estar recebendo o alerta da Defesa Civil na nossa região, que eu ia até fazer uma pergunta. E no país inteiro, né? Eu ia até fazer Não, uma não é pergunta. só no SMS, tá? É. Todas as redes sociais, o Instagram, Isso mesmo. o YouTube, O próprio site da Defesa Twitter, Contepagre, tudo né? isso tem ali. É bem Mas a divulgado. população realmente procurar saber, né? E uma coisa assim que tem as duas coisas, né? Por exemplo, o Aldrin falou sobre SMS, o Samuel falou sobre o grupo do WhatsApp. A gente também tem um grupo do WhatsApp. Só que alguém diz assim, pô, mas é SMS, né? Mas assim, o SMS ele chega em qualquer um, em qualquer lugar, em Não qualquer precisa horário, ter. certo? É verdade. Né? Parece aquelas coisas de cobrança, né? Ele Não chega pra precisa gente. ter rede de internet, né? Você tendo rede, pegou quando- a rede ali, vai chegar. No WhatsApp, qual é o problema? Às vezes você não vê, às vezes você não liga e às vezes você está sem a cobertura diária. Então tem que ter as duas coisas para você. Eu tenho os dois. Tem. Ué. Né? E está sendo trabalhada uma nova tecnologia, tá? Que chama de push. É uma tecnologia que manda mesmo se tu não te cadastrar, tá? Tá sendo desenvolvido isso, até o pessoal do Rio Grande do Sul falou que estava bem à frente nisso também. Legal. Que é o push, que o que acontece? Não precisa cadastrar nada. Ele vai chegar. Tu tá na área de interesse de um evento, num polígono de Chega pra evento, ti. ele vai chegar para ti de qualquer forma. Por geolocalização. Tô E querendo teria legal. dois níveis, um nível que é só uma mensagenzinha e outro nível que tu pode até estar com o celular desligado porque ele vai emitir o alerta. Que seria uma coisa como um desastre desse aí. É o que seria o nível que seria emitido para a TV. É um nível que seria um nível de autodestruição, né? Que teria um alto alerta poder máximo destrutivo, mesmo, né? Por exemplo, porque não tem a assertividade e a capacidade de causar danos, né? O evento. Sim. Quando tu junta as duas coisas, é muito assertivo e que vai acontecer e vai acontecer muitos danos, então é uma coisa que realmente tem que ser divulgada da maneira mais extremo, né? ostensiva possível. Só para tu teres uma ideia, Railton, pessoal de casa, essa questão de emitir os alertas em Santa Catarina já tem, sei lá, acho que uns 15 anos, né? Por aí. Desde 2008 para cá. A emissão do já SMS, Santa acontecia, Catarina foi né? o pioneiro, né? E hoje é o que tem mais pessoas cadastradas no Brasil inteiro. Né? país. Então, assim, ninguém, por exemplo, assim, dá um exemplo. Na minha casa não enche. Então, o cara nem se cadastra, certo? Porque ele está acostumado que não vai ter problema nenhum. Mas quem passa e já passou, ou tem a condição de passar, esse já estava olhando lá todos os dias as redes sociais, ele dá uma olhada se vai chover, se vai chover muito. Tá sempre quanto atento, então né? ele está sempre a percepção atento. de risco. A percepção de risco. Acabou sendo educado da pior forma, mas foi educado, né? Porque é como a gente sempre cita ali, né, o caso do Japão, né? Como eles sofrem muitos impactos de eventos diversos, eles têm, além da cultura deles também ser uma cultura muito de disciplina, eles têm essa questão da preparação muito, muito, muito forte. Tanto que a gente vê nos tsunamis, né, que houveram, então alguns locais morreram 300 mil pessoas e no Japão morreu 20 mil pessoas. Então é uma diferença brutal, Gritante. né? É gritante. Então toda a estrutura, e às vezes as soluções, elas não são de alto custo, tá? O arroz São soluções de baixo custo e alto impacto.
Um exemplo é o programa Defesa Civil Vai à Escola, que tanto a gente comentou isso aqui, né? a Secretaria do Estado de Defesa Civil tem, quanto o município, que é ir para a escola e ensinar as crianças a preparação, né? Entendi. O que é uma chuva, o que se deve fazer, cadastrar o alerta, Qual a atitude de tomar? plano familiar de emergência. Então, isso é o feijão com arroz que funciona e dá muito certo, entende? Os sinais, né? Sinais de problemas, né? Os elos da corrente ali que vão se Vou te dar um formando. exemplo, meu filho tinha acho que uns 7 anos, aí foi a Defesa Civil lá dizendo, né, que era para cadastrar, e chegou assim, vai ter que se cadastrar para receber um alerta, senão eu não sou cadastrado. Já Mas tá era aí isso, o a criança, depoimento, né? Porque a criança, quando você passa para a criança a informação, ela acaba falando pro pai, o pai fica até envergonhado. Pô, é isso mesmo. pô, meu filho tá falando de eu, né? E tá me cobrando, né? Dá um estalo e vai lá e se cadastra. Exatamente. É um multiplicador. E a, né? a criança em si, né? Isso, quando você põe isso na escola, qualquer situação que ela vê, ela vai conseguir buscar isso muito rápido na memória. Né? Ela vai buscar e ela vai já estar um pouco mais preparada para poder. Na realidade, não é ser alarmista, né? Na realidade, é ser consciente e ter uma percepção de risco. Você não precisa... Você pode conviver em qualquer local, né? O Japão, por exemplo, convive com vulcão, convive com tornado, convive com Tsunami, tufões, né, que eles chamam lá de terremotos. Lá é uma E coisa os completa, caras né? moram lá naquele ali. local. Mas eles tomam as medidas adequadas, tem uma prevenção. Então, não é porque tem inundações e tal que a gente não vai poder habitar um território, determinada área. uma determinada área. Mas se existe um local que a recorrência é muito alta, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, eles criaram um parque verde, que é um parque linear na borda do rio, que é uma área que é alagável, ela alaga, normalmente alaga. Então, eles criaram toda uma rota de ciclovia, questões de pessoal fazer exercício, quadras, que são equipamentos públicos que pode alagar e desalagar, dar uma lavada, Vamos para fechou. o próximo. Não é uma casa, não é uma empresa, entendeu? Não é um colégio, Não é uma indústria. não é uma indústria. Então, Não é um ambiente confinado, as pessoas talvez não tenham como então sair assim, dali, né? 99% do tempo ele está utilizável. E nesse 1% que ele foi atingido por um evento, ele vai se recuperar muito rápido. Porque não tem o que estragar muito, entendeu? Então tem muitas soluções possíveis para você construir cidades e adequar cidades para conviver com esses eventos. Quer dizer, A eu gente parei. pode fazer com canageiras, então. E lá meio milímetro de água, metade das ruas estão alagadas. Mas isso é um ponto interessante porque a gente está efetuando limpeza nos rios, né? E Nos isso, canais, nos né? canais, Nos e isso canais, ajuda ajuda muito bastante. a escoar. Por exemplo, com esse volume de chuva que teve em Florianópolis agora esse final de semana, o Rio Tavares ficaria embaixo d'água. E com a limpeza que a gente fez no canal, Já não ficou. passou tranquilo. Então, são medidas A própria- preventivas que também ajudam, né, nessa questão da cidade ter o funcionamento normal. Muitas Outra das vezes, né, o cidadão final, ele não fica nem sabendo disso, se não fosse por uma informação como essa, mas isso já é um trabalho sendo feito nessa Já limpeza. com antecedência. Não só limpeza de valas, rios, mas também boca de lobo. Às vezes passa na rua lá, a boca de lobo tá entupida, cheia de lixo. Poda de árvore, para não cair sobre fios, não Isso. cair no meio das Olha, vias. Já evita algum desastre. Outro evita. exemplo bem significativo, por exemplo, a macrodrenagem do Rio Vermelho. Perfeito. O que é a macrodrenagem? Né? O cara foi lá, cavou ali, né? Não sei se estou entendendo. Fez um rio praticamente submerso ali, onde passa a rodovia ali, né? Uma rua, uma avenida bem grande e tudo mais. Então, tudo, em vez de ir pela sarjeta, pela calçada, está indo lá por baixo. Não está concluída, mas já fez uma diferença Ela passa por baixo da grande. pista. Isso, é como se fosse... Aqui está o asfalto e tudo está passando ali Uma por galeria, baixo. uma galeria. É uma galeria grande, né? São várias Que galerias que comporta- ligam várias ruas, né? Mas Essa água também... nesse rio que e vai vai pro mar. chegar lá na frente, vai... Muitas das vezes não resolve 100%, mas resolve 90%, que é muita coisa. E assim, não resolve 100% na questão de ter um desastre como esse, né? Uma quantidade tão grande, mas as quantidades... Mas na até maioria agora- dos casos ele resolve. Resolveu. Por Resolve. exemplo, a gente tem um monitoramento das ruas do Rio Vermelho, especificamente onde é a macrodrenagem. Agora eu não me lembro de cabeça quantas ruas, mas vamos dar um exemplo em números. 50 ruas ficavam alagadas.
Agora a gente já reduziu para metade, isso que a obra ainda está em andamento. É isso mesmo. Por exemplo, tem a rua Neri Donaciano Rodrigues, no Rio Vermelho. Na minha visão, era a pior rua que tinha. 10 minutos de chuva, água no joelho. Uma chuva que nem esse final de semana, água na cintura. Nossa, na cintura. Eu fui lá na rua esse final de semana, é assustador, não tem nada, cara. Tá Não intacto. tem nada. Não é tem isso nada. mesmo. Então, é uma obra cara, caríssima. Tem ideia de quanto? Não faço É, ideia. muito, 32 milhões Pois é. que está sendo investido em canalização por baixo da terra para não alagar a casa das pessoas. Ali é uma planície de inundação e tal. Então, tudo tem que ter um E estudo. reclamaram da obra por causa do transtorno. E ainda reclamam da obra, né? Reclamava porque eu não posso passar pro meu carro. Sim, é É um preço a evidente, se né? pagar, né? É, É um eu não preço posso, muito eu não barato a se posso pagar. pintar a minha casa sem não ter um Fazer pozinho, obra entendeu? sem Infelizmente pó. tem, né? 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 Então, é uma obra Isso. extremamente cara, mas que é extremamente eficaz para a vida das pessoas que convivem com aquele alagamento há muitos e muitos anos, né? Então, esse final de semana foi a maior prova disso, né? Que choveu. Eu Que tive, resolve mesmo. e eu tive lá onde deságua realmente a macrodrenagem e é assustadora a força A que a força água, dela. que a água vem. Então, e está sendo efetivo, isso que é o importante, né? A prevenção, Raildo, por exemplo, né? Ano passado era um ano de El Niño. El Niño, normalmente, ele reflete no país com seca no Nordeste e muitas chuvas aqui no sul do Brasil. Então, ele normalmente compensa, né? Eu coloco isso muito como exemplo, né? Então, 3 meses antes, a gente fez um grande workshop, trouxe os maiores estudiosos do país, até do mundo, né? Para falar disso. Olha, em ano de El Niño, chove tanto, o nível de mortes é esse, então a gente passou isso tudo para as autoridades, em forma de documento, né? E Santa Catarina, no Paraná, teve uma resposta muito grande, né? Eu cito, por exemplo, assim, o que choveu ano passado, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná foram muito similares, né? E o número de perdas de vidas humanas no Paraná, em Santa Catarina, não foram mais que 20, e no Rio Grande do Sul foram 4 vezes mais. Então, isso fez uma diferença, por exemplo, na Prefeitura de Florianópolis, quando o nosso prefeito chegou e foi limpar os canais há 1 ano e meio atrás, 2 anos, né? É obrigação dele, claro, é obrigação do município, do prefeito, dos vereadores cobrar, da população cobrar, mas a ação ela foi feita. A Ela foi atitude foi feita, tomada. a atitude foi tomada, e reflete nisso aí o que ele falou. Não teve os grandes alagamentos, não teve perda de vida humana, isso também serviu para o vale. Então, a disseminação foi feita, a prevenção ocorreu, e no final das contas, o No final desastre das foi contas, muito é melhor menor. ter a reclamação de que está em obra do que a reclamação Do que não está fazendo do sendo feito nada, casa, né? né? E um outro ponto, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos barragens. Talvez agora, né, com esse volume de chuva que teve no Rio Grande do Sul, eles tenham que construir barragens nesse canal do Vale do Taquari ali para tentar conter um pouco da água. Aí vai do estudo. Eu estou aqui jogando a ideia porque Mas isso- não é a primeira vez É verdade. que está acontecendo, entende? É possível, é possível. Essa, Tem que fazer um estudo hidrológico da dinâmica, né, dos eventos. Por óbvio, as obras elas têm que ser viáveis, né? É porque uma barragem isso. leva muito tempo, né? Leva anos. E é caríssimo também, né? ambientais, Tem todo um estudo para ver. tem ciências ambientais. Só que Ainda mais Santa essa região Catarina, litoral, né? É. Que Santa Catarina tomou essa decisão há 3 décadas atrás. As barragens são do final da década de 70, as barragens aqui. 3, 4 anos. décadas atrás, né? Então, e assim, construção de barragens é algo que demanda uma série de situações, né? Como falou o Marcelo, Grande. estudos ambientais, estudos de impacto hidrológico, depois toda a parte de engenharia, de projeto, qual o tipo de barragem, quem ela vai afetar, Qual município vai? os lagos de inundação, desapropriações. Então tem uma Eu posso série. te dar um exemplo grande, né? Ministrando palestra sobre meteorologia do que ia acontecer na época do El Niño, eu fui num determinado município, que eu não consigo falar aqui o nome do Vale do Itajaí, em que o prefeito foi categórico e disse assim, olha, não vai ter barragem no nosso município. Vai fazer um do lado, vai fazer não sei aonde. E aí ele fez uma chamada para a população disse também que não queria. Ele disse assim, ó, ninguém quer presídio e nem barragem aqui no meu município. Tu vai fazer o quê?
vai ter que Mas isso fazer em foi outro baseado em lugar. Aquela Não, cidade em é si, que, por ela... exemplo, assim, quando tu faz uma barragem, vai ter um lago. Quando tem Isso esse precisa passar por lago, consulta pública. Tudo, né? quando tem um lago, aí ele não quer perder parte da cidade, as pessoas também não querem perder parte do seu patrimônio, é um negócio muito complicado. A E tem licença todo- ambiental para isso é E terrível. Eu depois- fico imaginando realmente na licença ambiental. Deve ser, acho que o que mais pega, Não, né? eles vão para a vida e dizem, não quero. E depois de pronto, tem todo um protocolo para ser Sim. operado, né? Operada. É operação, manutenção. Eu sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E assim, a divisa da minha cidade com o estado de São Paulo é feita por uma barragem. Agora não me lembro o nome, mas Não vou nem falar de barragens. e hoje ela está desativada, eu acho. Só para você implementar um radar meteorológico é muito complexo, tá? Você tem que saber onde ele vai ser localizado exatamente. Tem que ter um estudo para a localização do radar meteorológico. É um equipamento extremamente caro, complexo, sensível, um equipamento que tem peça de toda a manutenção dele, super cara. tá? Enfim, e só a calibração, porque o pessoal acha que coloca um radar e ele sai funcionando. Então, Quem dera fosse. porque você imagina um equipamento que lança ondas eletromagnéticas a distâncias de até 200, 400 quilômetros. Essas ondas refletem numa gota d'água e elas voltam para o radome e são processadas a informação para saber qual é o tamanho da gota de água. Então, é um equipamento extremamente complexo. Tá? Então, hoje em Santa Catarina nós temos 4 radares meteorológicos. 2 banda S, um em Chapecó e um em Lontras, que percorrem todo o território catarinense e até outros territórios. E até dos outros países. Países, até pegar a Argentina, Paraguai. E nós temos 2 banda X, que são um em Joinville, um em Araranguá. Esses banda X eles têm uma capacidade de rastreio menor, de 70 km, por volta disso. Mas como nesses locais eles têm uma incidência muito grande de circulação marítima, e essa circulação marítima ela é numa altitude menor, então eles complementam os radares banda S que estão em altitudes maiores, de 1.000 metros ali no platô da serra, né? Então é um sistema, né, para você ver, só de radares, que é um tipo de sensor. Nós temos 4. E aí tem mais muitos outros, né? Nós temos um radar também que é utilizado, que é o radar do SINDAC, tá ali da Força Aérea. Isso tudo vai se complementando, né, para mostrar a complexidade dessa ciência que é a meteorologia, que vai depois se juntar com a hidrologia, né, que são os cursos d'água, elevações. Uma pergunta pro Raí, E também a questão roubada. E também tem mais outra questão que envolve isso aí, que é a geologia, né? Que são os deslizamentos, quedas de bloco, e tem um monte de situações que podem acontecer. E se juntado... E tudo isso vai ser emitido os alertas com base nessas principais 3 grandes ciências aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu faz ideia qual é o custo de um radar para comprar? O valor dele? Mas não faço Chuta nem... aí um valor em milhões alto aí. Sabe que isso é muito alto. Olha, né? para Chuta um aí. estado tão rico como o nosso ter 4, Mas faz ideia quanto é que é um... mais de 500? Não. Ele gira em torno de 10 a 20 milhões, não é isso, André? Algo dessa exagerei natureza, pra caramba. porque uns 30 assim, ó, milhões, né? uns 30 milhões, né? Porque assim, Atualizado. além de tudo, precisa fazer a manutenção dele, né? Então, além de fazer manutenção, precisa da licença ambiental para instalar ele aqui. Então, nada ao redor pode ter, então tem que tirar, levar energia, levar segurança. É grande? É um produto grande? É grande. A torre dele é um prédio, acho que de 7 pavimentos. Isso Né? aí. Grande, e tem um radome grande, imagina uma bola de futebol com aqueles gomos assim, né? E lá dentro tem um equipamento que protege um equipamento que é o radar em si, né? A antena do radar, que está emitindo as ondas e recepcionando a refletância que eles falam. Ela vai lá, observa, ela distorce a onda e quando ela volta, ele observa. Volta com a informação. Ele vai com a informação. Então é um equipamento que ele tem que funcionar 24 horas por dia. Ele gira o tempo todo e ele eleva o tempo todo a sua antena. Ele gira aqui no azimuth, né, 360 graus, e vai fazer elevação polar, dá um giro, eleva 5 graus, né? Acho que é isso, 5 graus. Dá um outro giro, eleva 5 graus. E faz esse movimento contínuo, sobe e desce, vai subindo e descendo. O tempo E aí todo ele vai monitorando a atmosfera.
que é um fluido. Então, para você, a gente sabe que nem os mais fortes supercomputadores eles conseguem calcular turbilhonamento, que é de fluidos. Então, para você ver a complexidade de você conseguir prever o movimento de um fluido, né? A nível mundial, muitas vezes, que tem movimentos que são movimentos que são do mundo inteiro, tem movimentos que são movimentos locais, teve movimentos que são do país inteiro, então tem vários tipos de escala, né? O Marcelo, que é um meteorologista, pode falar melhor do que eu isso aí. O mais importante que eu acho que tem nisso, que Santa Catarina, depois de 2008, para quem não sabe, a tragédia que aconteceu aqui, foram 200 pessoas que perderam suas vidas, né? Aquela época lá do Vale Itajaí. E antes disso, a gente tinha uma rede de monitoramento que já era boa, mas ela foi multiplicada por 10 pelo governo do estado, né? Foram comprados os radares meteorológicos, vocês viram o valor de cada um. Ainda está se ampliando mais, né? Vai se comprar mais um, né? Para A Florianópolis. tendência é se adquirir um para Florianópolis. Aí teriam 3 bandas X no litoral. As estações meteorológicas do estado, elas também têm um Foram valor ampliadas, né? absurdo, vocês não fazem ideia. Por exemplo, uma são estação... mais 42 agora. Hidrometeorológicas, né? Aí, A construção do CIGED. então, tudo, a construção do CIGED, né? O fortalecimento do sistema de gerenciamento E as de risco. forças, né? As forças todas Então, modificaram. Tudo, infelizmente, Tudo está mais preparado. melhorou, cresceu com uma tragédia, né? A gente espera que isso aconteça, claro, no Rio Grande do Sul também. Eu sou do Corpo de Bombeiros, então a gente pode falar algumas coisas, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele criou o batalhão de operações aéreas, que é o batalhão de aviação, que tem os helicópteros e as aeronaves de asa fixa, que hoje tem um serviço aí já muito mais que sedimentado, né? Transporte de órgãos, transporte de pacientes, resgates no mar, tudo que tu imagina. E também, porque se eu não me engano, essa operação que está tendo lá no Rio Grande do Sul eu acho que talvez seja já a maior operação aérea do país. De todos os tempos, né? De todos os tempos. Quem chegou lá, eu cheguei no primeiro dia, né? Eu cheguei no posto de comando, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, chama-se Regimento Osório, lá em Porto Alegre. É um regimento do Exército Brasileiro. E à frente do posto de comando tem um grande, como se fosse um campo, gramado, que é onde eles fazem os treinamentos a cavalo, né? Mas é um pátio enorme. E aquele pátio estava lotado de helicópteros, tá? Helicópteros de grande porte, e a cada 2, 3 minutos era um pouso e uma decolagem, Então, era uma cena de guerra, né? Foi a primeira vez que eu vi um Black Hawk de perto. E eles funcionando à noite, né? Esse Black Hawk, ele tem a capacidade... Não, esse Black Hawk era da Força Aérea, se eu não me engano. É um helicóptero que tem capacidade de operar à noite, né? Então eles operavam à noite, com aqueles visores noturnos, margeador térmico e tal. Então eles estavam fazendo resgate à noite. Foi o mesmo helicóptero que fez a operação para pegar os Bin Laden. É uma máquina. E outros helicópteros maiores do que esse, né? Porque são de médio porte. Tinham helicópteros maiores do que esse, que é para 22 pessoas, helicópteros grandes, Cougar, o Caracal, esses helicópteros enormes mesmo. Coronel, então a ajuda ali começou muito rápido. Já tinha um plano de contingente de evacuação, assim, alguma coisa? Ou porque o senhor chegou lá no primeiro dia? Certo. Eu cheguei, não cheguei no primeiro dia. As nossas equipes... Logo no início, né? Foi logo no início. Mas já estava ocorrendo a ocorrência há algum tempo. Acho que foi. Vocês chegaram logo depois que o governador suplicou da ajuda para o governo federal via internet. Acho que daí ali que startou a operação, né? Eu não sei exatamente te dizer quando, mas porque a gente chuva não tinha lá, parado ainda, né? há 2 semanas atrás a gente estava. Quando vocês receberam esse alerta meteorológico, que poderia ser lá e aqui também, vocês já cogitavam isso de ir para o Rio Grande do Sul, ajudar também? Poderia... Assim, ó, logo quando começou, durante o dia, aquelas imagens, né? Aquelas imagens que a gente viu de pistas rompendo e tal, verificou-se que a coisa era realmente era uma magnitude muito grande, mesmo aqui. Então, nesse primeiro dia já foi disparada uma grande força-tarefa já do Corpo de Bombeiros, que, se eu não me engano, eram 8 caminhonetes ou 10 caminhonetes,
Eu até fiquei sabendo no dia, apoiei também o deslocamento, porque havia um bloqueio pela questão da retirada de um caminhão No Morro dos no Morro dos Cavalos. Nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária para Nossa, esse lá foi comboio nosso conseguir passar a noite. Eles transitaram durante a madrugada para chegar de manhã cedo lá já, para estar poder apoiando o Rio Grande do Sul. Então, de imediato já, as nossas tropas foram indo para lá. Então foi bem rápido. Foi bem rápido, foi deslocando bem rápido e assim sem perder tempo, né? Deslocando na madrugada. E nós também, nós recebemos a ordem num dia, no outro dia a gente já estava praticamente lá no Rio Grande do Sul. E continua lá. E sim, a gente fez o revezamento, né, da nossa equipe da Defesa Civil no posto de comando. Então, porque a gente foi com uma missão seguinte: nós em Santa Catarina, nós temos uma estratégia de operação, nós temos um método de operação que utiliza o sistema de comando em operações. Essa é a nossa regra, é nosso que está lá no decreto do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Está lá, essa é a ferramenta. Além disso, nós temos protocolos de atuação conjunta que determinam como as secretarias vão se comportar Caso aconteça. caso aconteça. Então, tudo que você faz na normalidade, você tem que pensar como é que eu vou fazer na anormalidade. Se eu sou da saúde, eu tenho que pensar como é que na anormalidade eu vou trabalhar. Questão, por exemplo, de vacinas e uma série de outras Epidemia, coisas, etc, epidemias, né? tal. Reforço de hospitais de campanha. Assim, na Casan, por exemplo, que está fazendo um trabalho de excelência lá no Rio Grande do Sul. Como é que eu vou me comportar num evento? Que tipo de equipamento, que tipo de equipe, que tipo Até de uma possível rebelião, por exemplo, né, em presídio, né? Isso, e assim Isso é o Corpo previsto, de né? Bombeiros, e assim a Polícia Militar, e assim todos os Cada um órgãos. tem um plano. Porque não pode chegar no momento do evento e falar assim, deu um desastre, a Defesa Civil se vira. Não, não pode. Eu tenho que preparar meus equipamentos, meus recursos, minha tropa, meu efetivo, tudo que eu tenho disponível para que se der um evento, eu já saiba como fazer. Eu tenha protocolos, eu tenha treinado antes para saber como fazer. Não vou conseguir fazer 100%? Com certeza não, porque cada evento é um evento diferente e vai ter características dali diversas. Né? É isso. Mas você tem uma base. Você tem uma base para chegar no evento já com algo e daí você verifica as características específicas desse evento e você faz o plano mais detalhado daí. Eu tenho um plano de contingência. Quando eu cheguei na ocorrência, eu detalho mais esse plano e vou atuar conforme aquele evento específico. Mas se você não tem nada, aí sim. Tá perdido, aí sim. tá saindo um tiroteio. Por isso que é uma construção de percepção de risco da população, é uma construção de conhecimento ao longo de anos, é uma construção que não é só comprar equipamento, o equipamento não vai salvar ninguém. Se você tem um radar e você não souber operar, você não vai salvar ninguém, não adianta nada. Então você tem que ter o equipamento, mais o recurso humano bem treinado, capacitado. Mas além disso, lembre sempre, num evento desses, 70% das pessoas se salvam sozinhas. Tá? Então não é... Primeiro, você tem que ter percepção de risco. As pessoas têm que entender, saber como é que funciona. Por que como é que se salva sozinho? Porque viu o alerta, saiu. Foi pro local seguro. Tem pessoas que vão ser pegas? Sim. É impossível não ter, né? Mas aí tem as equipes de resgate. Aí você tem a capacidade, as suas capacidades focadas em pontos específicos, e não um todo. Então, para isso existe toda uma preparação, toda a criação de uma cultura, que é no colégio, que é o que a gente está fazendo aqui agora, passando informação para as pessoas. Os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, nas comunidades, tudo complementa para que tenha o melhor resultado possível, né? De proteção das pessoas. Então tem vários mecanismos, né? A lei, ela te dá várias possibilidades de trabalhar com as pessoas e como a gente estava comentando no início ali, o arroz com feijão, às vezes é fazer o simples que as pessoas vão entender a sua realidade para poder se salvar, né? É, porque nada mais simples do que receber um aviso no seu telefone, né? Só que aí é parte também da população de procurar esse meio, né? E a magnitude lá foi muito grande, né? Eu fui visitar o coronel lá e é um staff de guerra, é gigantesco, E em termos de daqui para frente, pessoal, na experiência de vocês, quais são as atitudes que tem que ser tomadas? Acho que, pelo que eu vi, vai mais uns 30 dias ainda para essa água baixar. Eu tô certo? Essa informação confere? Eu não tenho como te falar isso. Eu não tenho também como te falar assim, mas
vai levar um... Os estudos da universidade estavam colocando no mínimo de 15 a 20 dias, pelas últimas informações geradas pela imprensa através dos estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas agora a gente teve instalações de bombas da Sabesp de São Paulo, que ajuda a dar vazão A na Casan água. também estava trabalhando muito forte lá. Isso. E A própria Celesc aqui também. E tem um problema, porque lá tem não é barragem, aquelas comportas. As comportas que ficam ali em Porto Alegre, eles têm que abrir essas comportas para dar vazão para a água. Mas tem que ser uma operação que dê para reverter. Porque se começar a subir a água, eles precisam fechar. Então é algo extremamente... Para não voltar a água. Então é algo extremamente complexo, né? E essas bombas que estão chegando ali, elas jogam água para onde? Elas estão vazando pro rio. Porque o rio tá descendo, né? Aham. Porque o risco, agora o último risco era a Lagoa dos Patos, né? Aquela laguna que tem Que ali. é lá né? embaixo, né? E daí já tá falando lá de Pelotas, né? Ali ainda corre risco. Ali, inclusive, o alerta era que a água ia subir. Porque ia subir. foi o alerta de ontem à noite. A onda de cheia, por exemplo, assim, ó, digamos, o Mauro comentou ali, se eu tenho uma escarpa, né? Que é eu olho dois morros aqui, daí no meio tem a água desce por aqui, certo? Tem bacias e ela desce muito fortemente, cai no outro rio e vem com um fluxo muito grande de energia. Tem bacias não, que ela é bem suave, então ela demora a escoar toda aquela... Mas ela chega, tem uma hora que ela chega lá no outro lado. Então, às vezes, leva 5 dias para a água sair lá do Guaíba de Porto Alegre para chegar lá em Pelotas, por exemplo. Então, a gente tem um fenômeno que acontece muito em Itajaí, que é o alagamento de céu claro. Às vezes chove muito lá da cabeceira do rio, chove, por exemplo, de Blumenau para cima, e Itajaí está aberto. E para onde vai? Vai para Itajaí. Mesma Só que coisa não tá chega acontecendo lá. no mesmo momento, ela leva um tempo para chegar lá. Leva um tempo, só que ela recebe de tudo, né? E isso causa um problema também. Por exemplo, ali tem um grande porto, que é o Porto de Rio Grande, né? Sim. E tem entrada e saída de grandes navios. E a nossa economia também depende desses navios, né? Então, se ele não pode entrar lá, e o que ele faz? Ele vai para outro local, ou às vezes ele volta para a Argentina, ou às vezes o que ele era para trazer de suplementos para cá, ele vai levar lá para Manaus. Porque é mais fácil ele chegar em 4 dias em Manaus do que ele ficar esperando o tempo melhorar, a barra para ele entrar, uma semana. Então ele está tendo um prejuízo muito grande, né? Então ele despacha aquilo ali para frente. E isso só falando da economia. Imagina o que gera de problemas ontem à para a noite, sociedade. eles estavam fazendo proteções com sacos de areia, porque a água estava subindo na região de Pelotas. E no mesmo dia que a gente esteve lá no posto de comando, a gente também visitou o prefeito de Porto Alegre, porque a gente foi levar donativos, né? Itens de ajuda humanitária para a cidade de Porto Alegre. E o prefeito nos recebeu. 40%, segundo a informação do prefeito, 40% dos CNPJs de Porto Alegre não estavam operando. É muita coisa. É muita coisa, né? Eu vi coisa de 700 mil indústria, 700 mil CNPJs, provavelmente. Então deve ser. Talvez no estado, né? Era no estado. Então é muita coisa, e o impacto financeiro daquela região ali vai ser... A imagem de quem chegava em Porto Alegre quando eu cheguei é bem impactante, né? Porque tu via as empresas todas reviradas, containers boiando, as pessoas andando assim, meio que perdidas. Meio que a deriva, sem saber o que fazer. Né? Outras com barracas no acostamento. Um posto da Polícia Rodoviária Federal cheio de carros em volta. Assim. E cheio de água, porque pegou água no posto da então, Polícia Rodoviária. É uma cena realmente de guerra. De filme. Que tu vê nos filmes, assim, não vou ver isso na vida real, mas aí tu olha para Porto Alegre. Parece ficção, né? Parece ficção. E aí que tu realmente, quando chega, aí que tu cai a ficha, né? Aí uma rodovia totalmente lotada de gente, chegando lá, não tem hotel, não tem local para ficar. E quando eu cheguei, apenas 25% do município tinha água. O restante estava sem água, sem pagamento e muitos pontos sem energia. Sem energia também. Então, imagina uma cidade do tamanho de Porto Alegre, que é uma cidade gigantesca, com somente 25% com água. Com água. Então, assim, é um problema
muito. Vocês foram com uma grande. carga de água grande para lá, né? Sim, porque a gente levou muita água para Porto Alegre, se eu não me engano, 2 carretas só de água. Não me recordo aqui de quantas toneladas isso dá. Até muita porque a coisa, gente né? passou do permitido ainda de tonelada, né? Porque foi. Porque não, uma das coisas é que não tinha água, e outra coisa, logo que a gente chegou em Porto Alegre, a gente saiu para jantar, não tinha água nos restaurantes, não conseguia lavar a mão. Então isso te gera um problema gigantesco. Gigantesco. Já tava, verdura já não tinha nos restaurantes, já tava em falta. É uma cadeia imensa Vai afetada. atingindo. É o efeito cascata. Efeito cascata. Eu vi um depoimento na televisão assim de um rapaz que estava no segundo andar. Por que é que você não saiu? A gatinha dele teve filhotinhos. Eu falei assim, olha, eu não vou abandonar porque ele não quis sair. Bem, aí ele fala tudo mais. Aí quando alguém diz assim, tá precisando de quê? Tá precisando de água para os gatos. Além de tudo, ainda faltava água também para os animais, né? Os animais pets e tudo mais. Né? Fica imaginando, né? Imagina se... Isso porque eram gatos, devem beber pouca água, né? Imagina um cão grande, né? Sim. Tudo era difícil, né? E ainda né? Esse número, o número que a gente vê divulgado de mortos, é um número confiável? Porque, assim, eu não sei se... A gente vai conversando com as pessoas, né? Eu tenho um amigo que ele é bombeiro do aeroporto. E eles fizeram, acho que 2 ou 3 missões de ir para lá. E ele falou realmente, falou assim, não, graças a Deus não vi ninguém, mas a gente deduz que o número é muito maior. Porque vai ouvindo relatos de pessoas em lugares que eles não chegaram. Ele falou que encontrou muito animal. Foi liberado ali, né? A polícia ele foi liberando para entrar em alguns lugares, arrombar alguns lugares, porque os animais que ficaram presos, muitos eles entravam no lugar, tinha ração, a água já foi, eles estão bebendo aquela água que é puro produto químico, né? Que está por cima. Mas ele me passou essa informação de que ele tem medo de que esse número seja um número bem menor do que a realidade, por relatos de pessoas que estavam lá. É que a gente não tem essa noção, não tem como afirmar, porque o evento ele ainda está em desdobramento, né? A água ainda está baixando, a contabilidade ainda do real não começou a ser feita. Só o que foi encontrando. É o número que é divulgado pelo governo, porque é o número real, né? Que é o que eles conseguiram encontrar. Eu entendo que os números que são divulgados são os números de corpos que foram encontrados. Isso. Identificados, enfim. E outro que as famílias estão procurando, né? Pode haver aproximado, mais? né? Pode haver mais. Até porque Agora, quanto? Não dá para dimensionar. Né? Porque a gente pode fazer uma conta por aqueles que estão desaparecidos. Existe um número oficial divulgado. Mas a gente entende também que existe muito desinformação e existe muita, vamos dizer assim, claro, sensacionalismo, né? Eu vou te apresentar uma informação que vai causar impacto, que vai causar clique, que vai causar o famoso clickbait, né? Faz todo sentido. E daí, óbvio... Eu fui vítima do fake news. E as pessoas, muitas pessoas não têm escrúpulos em explorar, mesmo que seja uma tragédia dessa, desde que se locuplete financeiramente. A gente viu lá cenas... Não diretamente, mas a gente sabe que existe uma questão de violência também, tá? Envolvida. Muitas pessoas com medo de serem furtadas naquilo que restou das residências, tá? E não saíam das suas casas. Então, existe muita bondade, mas existe também o outro lado também, tá? Então, assim, e isso também se reflete às vezes na comunicação. Pode ser uma comunicação que ela é ok, que é uma comunicação responsável, mas também o cara pode estar simplesmente querendo caçar like, querer, sei lá, fazer o quê, se promover e receber, né, visualizações e fazer, daí ele faz coisas absurdas. Não, vamos longe aqui, nosso superintendente Samuel Vidal, ele acabou sem querer dentro de uma polêmica, de uma crise, né? Então, acho que o Samuel pode até falar um pouco mais, né? Eu vi na televisão, falei... tu viu ali? Eu vi, cara, eu conheço esse até rapaz. Entender o que estava acontecendo. E veja né? bem, quando você passa algo oficial, né, você é um órgão de governo. Você passa algo oficial, as pessoas precisam ter
uma grande responsabilidade, porque você vai estar dando uma informação muito impactante, uma informação que afeta diretamente a vida das pessoas envolvidas e de outros, né? E até uma informação que tem que ter uma credibilidade. Então, não é simplesmente sair chutando, né? E até muitas vezes, por exemplo, uma unidade de busca lá encontra um corpo. E aquele corpo ele está com uma identidade, por exemplo, ali no bolso. Não é porque ele está com uma identidade no bolso que ele é aquela pessoa. Entende? Então ele tem que passar por um processo de análise científica. Normalmente quem faz isso é a polícia científica. E lá, inclusive, a nossa polícia científica está no Rio Grande do Sul Apoiando também, né? É importante falar isso, né? Tá? E a nossa polícia científica, ela tem uma expertise muito grande nessa parte dos protocolos de desastres, de identificação de corpos de desastres. Eles têm protocolos até da Interpol e tal. Eles já treinaram, nós vimos eles treinando isso, inclusive Marcelo, em simulados. Então é uma outra especificidade, porque muitas vezes você não encontra a pessoa inteira, pode ser em contrapartes, precisa fazer DNA, precisa fazer uma série de outros testes, para você ter um laudo e dizer assim, ó, esse É esse. Tem esse cuidado, existe esse cuidado. Mas, com certeza, né? Tem que ter esse cuidado, porque isso aí é uma informação extremamente sensível. Claro. Você não gostaria de receber uma informação de que um parente seu morreu e não era a pessoa. Não era ele. Aí, de repente, Ele tá num abrigo. Isso. Mas Entendeu? E tem o outro lado, né? Que tu dá a informação e os caras falam que é fake news. Né? Tem os dois Ou seja, lados. Né? Isso é verdade. É igual o Coronel falou, né? Existem muito pessoas que querem dar um jeito de lucrar de alguma forma com isso, né? E eu recebi coisas dessa natureza assim, tem para mais de 1.000 mortos. Eu falei, não, pessoal, não é. Não pode acreditar nisso. Vai lá no site do Estado e olha, lê. Ah, mas está aqui. Não está aqui, tudo bem. Eu também posso dizer que eu sou alto bonito, né? É o meu caso também, né? As pessoas deduzem empiricamente através de imagens. Aí ficam deduzindo, né? Até por uma preocupação, né? Tu acaba buscando algumas informações e nessa busca acaba encontrando informações que não vão com a verdade, né? E aí, realmente, o intuito do convite que foi feito a vocês realmente é justamente esse. É de conversar com pessoas que realmente como se diz aquele ditado, a axiologia não existe. Não existe, né? O Samuel passou por isso, né, Samuel, agora na ida ao Rio Grande do Sul, né? Isso. Vocês foram levar donativo com caminhão, não é isso? Isso, a gente estava com 3 carretas. Água, ração, roupa, alimentos, produtos de higiene. Tinha de tudo, era bem diverso, né? E a gente fez o caminho correto, né? Nós saímos em comboio. Isso foi a iniciativa da Prefeitura de Florianópolis, tá? Isso. A Defesa Civil, ela tinha como missão fazer a logística, né? Levar esses donativos arrecadados pela Prefeitura e pela Somar Floripa até o destino final escolhido de acordo com a necessidade da região, né? E saímos daqui em direção à Serra Gaúcha para atender 5 cidades. O nosso destino final era Bento Gonçalves, que também foi bem impactada por chuvas e muitos deslizamentos, até que a gente teve que pegar vários desvios, estradas alternativas para poder chegar na região. Correndo até um risco ali também. Correndo até um risco, a nossa viagem durou 14 horas. 14 horas. Então a gente saiu daqui 5h30 da tarde e chegou lá, era 7, quase 8 da manhã. Foi muito tempo de viagem. E logo no primeiro pedágio aqui do Morro dos Cavalos, que é da Artéries, nós fomos liberados, né? A gente identificou todo o comboio, que era ajuda humanitária e tal. Quando nós passamos para o trecho que é da CCR, nós começamos a ser multados. Nós não tínhamos isenção. Pelo peso? Não, nós não tínhamos isenção, por mais que nós estávamos com veículos oficiais, viaturas e tal. Eles não isentavam. E quando nós passamos pelo pedágio... Falta de nota fiscal, não é isso? Não. É evasão de pedágio. Eles não liberavam o pedágio gratuitamente. A CCR, né? O trecho da CCR. Quando nós passamos o último pedágio da CCR... E vocês tocaram? Tocamos. Deixa eu atuar. Deixa eu atuar. Quando nós passamos o último pedágio da CCR, que logo após Araranguá, que é a balança,
que o correto de todo o caminhão é passar na balança. E nós cumprimos o correto, nós passamos na balança. Certo. E aí deu um caminhão que estava acima do peso. Estava sobrepeso, né? Ele mandou repesar e quando deu a repesagem, mandou encostar no pátio. Aí todo o comboio encostou. Travando todo o comboio. Parou todo mundo, né? E quando eu cheguei lá, tinha um outro caminhão na mesma situação sendo multado. Né? Aí o motorista ainda falou, pô, a gente tá sendo multado aqui, tô levando donativo pro Rio Grande do Sul e os caras estão nos multando. O que é mais... Aí a pergunta que ele fez, o que é? A gente precisa pagar a multa ou a necessidade maior é levar os donativos? E aí, logo depois eu fui atendido, até a moça, super gente boa, assim, nos tratou super bem, né? Daí ela falou, pô, teu caminhão X tá com sobrepeso, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem realocar a carga para algum lugar ou retirar a carga e seguir viagem. Mas antes disso, essa carga tem nota fiscal? E eu falei, pô, moça, Doações. Doação, é humanamente possível ter nota fiscal, né? Sim, imagina. E aí ela, não, tudo bem, mas eu tenho uma declaração de carga aqui, a gente apresentou que era donativa, um documento oficial. E ela, não, tranquilo, sobrepeso, o que vocês vão fazer? Eu falei, não vou mexer na carga, não tem nem capacidade humana, não tinha pouca gente pra mexer e não tinha nem capacidade nos outros caminhões. Imagina tirar 2 toneladas de água do, Não tem do caminhão, como. sei lá. Aí ia chegar lá 3 dias depois. Sem chance. Daí ela, não, tudo certo, por mim tudo bem. Só que tu vai ser autuado por excesso de carga e como tu não vai tirar a carga e vai seguir viagem, tu vai ser atuado por evasão. E as pessoas acham que foi combinado. Cara, não foi nada combinado. A equipe do SBT chegou bem no momento que eu tava entrando na cancela. E aí eles começaram a filmar e quando eu saí, eles já pegaram todo o fato. Então as pessoas dizem que é fake news, não foi fake news. Foi aquilo que aconteceu ali, foi o que foi mostrado na TV. Não tem nada de alteração. Nada de alteração. E como que tá essa situação agora? Aí o que acontece? Aí quando eu saí dali, eu gravei um vídeo. Porque eu fiquei revoltado também, né? Pô, a gente tá com ajuda humanitária e os caras vão nos multar, né? Aí eu não postei o vídeo. Aí de manhã eu conversei com o prefeito, né? E com o Coronel Araújo Gomes. Ó, aconteceu isso. E a reação deles foi igual a minha, né? Pô, é revoltante, pô. Tu tá levando os negócios pra ajudar um estado que está extremamente necessitado de ajuda, né? E no momento que cada minuto, cada hora ali é muito importante. A Né? gente ficou só ali 40 minutos, fora os outros pedágios que a gente ficou ali, 20, 30 Todo pedágio minutos. um transtorno. Um transtorno diferente. E aí, daí, passou essa situação, comuniquei eles, daí eu esqueci. A gente cumpriu a missão, descansou um pouco e foi retornar. Eu me lembro que a gente desceu do hotel, era 7 horas da noite mais ou menos. Eu estava na recepção do hotel e conversando com uma assessora do prefeito que estava ali nos recebendo, né? E meu celular começou a apitar. Plim, plim, plim. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Fui olhar, era a reportagem do SBT. E o pessoal vai te reconhecendo ali. Tipo, cara, vocês foram multados e um monte de mensagem. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande, né? Era 1 da manhã, eu mandei uma mensagem pra repórter pelo Instagram. Falei, cara, eu preciso falar contigo porque o negócio tá tomando uma proporção gigantesca. Daí ela, eu também. Daí eu senti que o negócio realmente tinha explodido. Né? E eu acho que serviu ainda pra ajudar, né? Porque eles mudaram o protocolo, né? Então. E aí acabou que naquela noite, logo após a reportagem, o governo federal fez uma postagem dizendo que era fake news, né? É aquela coisa, né? Eu não concordo contigo, então eu vou dizer que tu tá mentindo. Né? Eles afirmaram que era fake news, uma nota extremamente ambígua, dizendo que não havia multa, mas se tivesse multa, seria anulada. Ou seja, já... Os caras sabiam, né? Eu dei até uma declaração naquela noite dizendo, bom, se é fake news, então peguem as imagens e se tiver áudio das câmeras, divulguem as imagens e os áudios do diálogo que eu tive com a moça atendente. E aí eu acabei conversando com a repórter e falei, cara, isso de manhã vai explodir. E eu, cara, fiquei apavorado, né? Tomou uma proporção gigantesca. E aí, quando chegou de manhã, eu recebi uma ligação do governador, né? O governador me chamou na casa da agronômica para entender o que estava acontecendo e foi aí que ele divulgou o vídeo, né? E aí ele já ligou pro presidente da NTT cobrando na hora, né? Pô, como é que a gente está ajudando e vocês querem cobrar e cobrar, inclusive, nota fiscal de mercadoria que é doada, pô. Doação. Entendeu?
Então, e aí foi divulgado o vídeo. E quando ele divulgou o vídeo, e aí teve a história do Pablo Marçal também, que foi acusado de fake news. Cara, que explodiu, né? Eu recebi mais de 100 ligações. Só aumentou. Só aumentou. O vídeo do governador teve 4 milhões de visualizações. O meu vídeo na minha rede social teve 1,5 milhão. Eu tenho mais de 300 mensagens que eu não consegui responder ainda. E o do Pablo Marçal, 45 milhões, usando o nosso vídeo do governador. Fora outras páginas, por exemplo, a do Nego Di, que é um influencer do Rio Grande do Sul, que tem 8 milhões de seguidores, também teve milhões de visualizações. Também, né? Cara, o negócio foi muito grande. Foi muito grande. Até isso já pode prever nas próximas planos contingentes de vocês, né? E olha que engraçado, né? A repercussão foi grande à noite, ali, final de tarde. Ao meio-dia, logo depois que o governador divulgou o vídeo, a NTT já admitiu as multas, né? Eles fizeram um protocolo dizendo que ia ter isenção e tal. À noite saiu o vídeo do presidente da NTT dizendo que nós havíamos sido multados e que as multas seriam anuladas. Assumindo que o fato realmente tinha ocorrido, o presidente da República compartilhou isso. Esse eu li também. E 15 minutos depois, o jornal O Globo fez uma reportagem dizendo que era fake news. Tipo, incompreensível. O maior o maior desserviço do planeta Terra, o jornal O Globo cometeu, porque se o presidente do teu país está compartilhando um negócio que aconteceu e tu tá fazendo uma reportagem ao contrário, pra quem que eles estão servindo? Só pra confundir a população. Você é um estagiário. Então, foi bizarro. O estagiário que não viu o post do... Foi bizarro. E pra finalizar, 2 dias depois a gente teve uma terceira missão, que foi também em comboio. Passamos pelo primeiro pedágio, tudo certo, e fomos pro segundo pedágio. E aí, multa? Multa de novo. Daí eu, tudo bem, tudo certo, tal. Já conheci esse filme. Já sabia como ia proceder. Vamos botar. Toca a ficha. Fomos pro segundo, passamos o primeiro pedágio da CCR, fomos pro segundo. Quando a gente chegou no segundo pedágio, encostou uma viatura da NTT. Daí os caras, tá famoso, hein, não sei o quê, tal. Não, que isso, não aconteceu nada, tal. E aí eles bem assim, não, o que tá acontecendo aqui? Não, é que a gente foi multado lá no outro pedágio, a gente precisa passar, o comboio tá todo identificado, vocês podem ver, e a gente não tá tendo a liberação mesmo com a portaria de vocês publicada. Isso tá errado. Vamos ver. Liga pra um, liga pra outro. Não, tem que falar com Brasília, liga pra... Cara, isso daí já foi 30 minutos, tá? E os caras lá, o fiscal, o superintendente da NTT. Muita gente boa, inclusive, o Roger. Daí ele, não, vamos liberar aqui então, vamos liberar. Pode liberar aqui o comboio da Defesa Civil, passar, não sei o quê. Daí o cara do pedágio, mas eu não posso liberar, eu não tenho autorização. Daí eu falei, tu é da NTT e nem tu tá conseguindo liberar, o que resta pra mim, né? Daí ele, não, mas vamos resolver, pode liberar aqui, libera. E não liberaram. Depois que um cara lá ligou superior, não sei o que, de Brasília, aí liberaram a passagem. Daí ele pode ficar tranquilo que a gente vai alterar a portaria que foi publicada, inclusive, errado. Porque foi publicada valendo somente para o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai liberar para todo o país. E na mesma noite, eu encontrei ele em Canoas, na 118, no engarrafamento da 118. Ele passou de viatura e falou, pode procurar aí que a portaria foi publicada com alteração. E a gente vai mudar os protocolos, inclusive podemos fazer coisas conjuntos. Eu estou imaginando aqui, né? Foi só uma iniciativa da Prefeitura, da Defesa Civil, que existe em Florianópolis, né? Imagina outros locais que também mandaram o mesmo comboio, né? Imagina quantos comboios não foram passados. É que o nosso caso foi que repercutiu. Mas inúmeros outros casos e outros caminhões devem ter sido multados. Foi muito surpreendente a ajuda que teve de toda a população. Esperava-se algo do tipo. A gente sempre espera, né, o melhor das pessoas, mas realmente é bem surpreendente. Foi uma coisa que chamou a atenção. Porque essa questão que ele citou dos pedágios e tal, é um dos problemas, né? Porque existiam muitos outros, né? O principal deles, trafegabilidade. Difícil trajeto. Tu não consegue chegar. Então, com o donativo, tu diz? Então, exatamente. Quando a gente chegou com a nossa equipe lá, a gente traçou 3 objetivos principais. Primeiro, foi apoiar as nossas equipes em campo. Nós tínhamos 140 homens em Santa Catarina naquele momento que eu estava lá. Então era Casan,
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, tinha helicóptero, tinha um monte de gente em campo, cães. Então, além de a gente estar apoiando o Rio Grande do Sul, mas a gente estava apoiando a nossa equipe, a Força Tarefa de Santa Catarina, com o quê? Com serviço, às vezes, meteorológico, dedicado para o local que eles estavam. Então, eles pediam para a nossa equipe aqui. Então, toda a Secretaria de Santa Catarina estava por trás, Sim. fazendo um Mesmo apoio. quem não estava lá, Mesmo quem não estava lá, estava dando apoio. E nós éramos a ponta que fazia essa ligação. Por exemplo, questão dos donativos. Nós buscávamos as rotas, melhores rotas, e as doações que partiam de Santa Catarina, das diversas regiões, nós tentávamos buscar rotas para informar para aqueles que estavam lá doando, para achar os melhores caminhos. E tinha também as iniciativas municipais, que de município para município já se conversavam e faziam. Mas muitas iniciativas eram para o Estado, para os centros de logísticas do Estado. E lá tem 9 centros espalhados no Estado. Então, quem sai de Chapecó não vai vir para Porto Alegre. Ele vai fazer uma perna lá, logística, mas para isso você tem que achar o caminho correto. Então, foram, até a última contagem que eu estava vendo ali, foram mais de 200... Na época, Isso lá, otimiza muito o tempo, da né? nossa equipe, de 7 dias que a gente ficou, foram 189 carretas que saíram de Santa Catarina, mas já está mais de 300. Só Florianópolis levou quase 300 toneladas. Entendeu? Então a gente fazia esse meio de muita campo coisa. Isso em entre a 3, né? logística da Defesa Civil do Rio Grande do toda a Sul operação. Toda. e as regionais. E a gente emitiu notas, por exemplo, não adianta você doar qualquer coisa. Tem que doar kits, por exemplo, kit de acomodação, um travesseiro, um lençol, fazer um kitzinho e mandar um colchão. Como é que vai mandar? Vai mandar em pallet? Tudo isso, para quem não tem nada lá, para quem está numa dificuldade complexa, uma complexidade que o evento do Rio Grande do Sul é importante. Vou mandar já embaladinho no pallet, muito melhor. A água, no paletizado, os caras vão chegar com a empilhadeira, vão colocar, E muito mais rápido. Muito rápido, né? Isso por quê? Porque se você tem essa organização já no início, você atende muito mais rápido a pessoa que está precisando lá na ponta. Sim, torna-se o processo muito mais... Mais célere. Uhum. Porque senão você vai ter que Separar, filtrar. ver o que presta, o que não. Então não é bom. Então a gente fez essa nota, passou para as regionais, e muitas vezes, as regionais, por exemplo, de Xanxerê, eles estavam regionalmente, a região dos municípios da AMAI lá, por exemplo, Já juntando filtrando. um ponto só, o cara fazendo um vídeo para legal. explicar como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito. Legal. E aí vinham essas demandas Massa. das nossas 20 regionais, e a gente tentava dar vazão para isso, chegar o mais rápido possível no Rio Grande do Sul, no CELOG correto. Entendeu? Que são 9. Então, se precisasse para Porto Alegre, ia para Porto Alegre. Se fosse para Canoas, ia para Canoas. Se fosse para Lajeado. Cada um chegar no ponto Dependendo final do ponto de mais rápido saída, a possível. gente indicava, a sua carga vai lá para tal CELOG. E o nosso contato era direto com as prefeituras, né? Então a gente fazia a Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Porto Alegre, Lajeado, Bento Gonçalves, entrava em contato direto. Eu vi, Aldri, acho que uma carreta, 2 que saiu de Rio Branco, no Acre, já com esse todo envelopado, e dizia: aqui pasta de dente, aqui sabonete, aqui peça íntima nova. Aí tudo embalado naquele papel filme e paletizado. Sai, imagina, do Acre, quanto tempo leva de Rio Branco para chegar em muito Rio Grande do Sul? E tu sabe que na Somar a gente recebia coisa avulsa, né? No domingo, que a gente estava montando o caminhão para sair na segunda, carregando o caminhão, tinha mais de 250 pessoas. Voluntários trabalhando. Eu acho que a mão de obra de pessoas foi muito grande também, né? Na separação, muita gente mesmo. E aí, o que tu espera? É domingo? Todo mundo vai, né? Pô, tá com tempo livre, vou lá me doar. E aí eu ainda pensei, cara, segunda vai ter pouca gente, como é que a gente vai fazer para carregar? Tinha mais gente do que tinha domingo. Ainda. E durante a semana foi crescendo. Hoje, lá tinha quase 100 pessoas trabalhando. E já faz 2, 3 semanas do evento. Que legal. É um ponto a se parabenizar, né? Essas pessoas que realmente a população comprou a briga e foi para cima, né? Tanto na doação quanto na parte de voluntariado ali. E realmente a gente vê as pessoas boas nesse momento, né? Tá aí o pessoal bem legal para trazer aqui, o pessoal da Somar, né? E me diz uma coisa, eu sou um cidadão qualquer de Florianópolis, eu quero ajudar, eu vou aonde?
Hoje, horas, por hoje a exemplo? opção pode entrar em contato através do Instagram da Somar Floripa, né? Certo. Lá eles vão fazer o cadastro do voluntário, tem toda uma documentação e vão te passar o horário ali para poder contribuir. Hoje tinha muita gente. Eu Mas tava lá posso ir fazendo. direto lá? Não Pode ir tem também jeito? direto, não tem Aí, problema. que seria onde, Samuel? Ali do lado do terminal de Santo Antônio, de Lisboa, né? Certo, Do lado do certo. Sesus, que ali é a sede da Somar, que tem toda uma estrutura para receber. receber. Hoje, Ok. por exemplo, a gente estava lá, amanhã a gente vai sair, terça para quarta, na madrugada, a gente vai sair com o comboio para o Rio Grande do Sul, para o interior do Rio Grande do Sul. Aí tinha muita gente trabalhando. Muita gente fazendo separação e tá tudo separado. Ó, aqui é roupa de inverno para homem, aqui é Certo. roupa de inverno para mulher, aqui é cobertura, aqui é sapato para homem. Os voluntários são excelentes. Isso é legal. Imagina organizar isso aí, isso ele está falando em nível municipal, né? Imagina isso numa escala macro, né, Aldrin? A gente também, como a gente foi lá para apoiar a parte de gestão, né? Especificamente a nossa equipe pequena, mas que fez, eu acredito que um trabalho a contento. Nessa parte de construção de formulários e planilhas para que seja, vamos dizer assim, facilitada essa logística, né? Então, aproximação um pouquinho mais do microfone, por favor. Isso. Aqui. Então, a gente trabalhou nisso também, né? Essa questão de apoiar o Estado, trazendo as nossas ferramentas de gestão utilizadas aqui em Santa Catarina. São na parte de planejamento, a gente trabalhou com isso, né? Fazer o planejamento do dia, né? Do dia posterior. Essas rotas, né? Que você Essas comentou, rotas, né? então, a nossa função era o quê? Porque normalmente, no evento, as pessoas tendem ao quê? Vou lá para a ponta para... né? Nós tínhamos equipes também de Santa Catarina na ponta lá. Mas essa parte de posto de comando, de gestão, de planejamento da operação, muitas vezes, em muitas ocorrências, elas às vezes vão ficando para segundo plano porque as pessoas têm o foco lá da ação, né? Essa ação ali que dá adrenalina, que traz mais voluntários e tal. E essa parte da gestão, que é uma parte super importante, porque sem a gestão você não sabe Para otimizar tudo, né? focar a sua ação lá na ponta. Entendeu? Eu sempre dou o exemplo do seguinte: a boa gestão, a ferramenta de gestão de planejamento, ela é como se fosse uma lupa, né? Então a gente tem a luz do sol aqui, só que ela está esparsa, ela está iluminando tudo. Claro. E a lupa, o que ela faz? Eu vou acender uma fogueira com essa lupa. Centraliza. Eu vou focar toda essa energia num ponto específico, que é o meu objetivo, a minha meta. Tá? Então eu vou acender. Então muitas vezes você tem uma equipe gigantesca, se você não tem foco, você não consegue obter um trabalho adequado com aquilo. Então todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Então a ferramenta de gestão, ela faz isso, ela amarra os objetivos e transforma ele em metas. A quanto tempo que eu vou ter que atingir esse objetivo? E automaticamente, se você tiver uma boa gestão disso, você vai ter as pessoas sofrendo menos. Ô, Coronel, A alimentação vai chegar mais Sabe o rápido. que eu estou imaginando aqui, Raílo? Quantos helicópteros vocês falaram que viram lá? Sei lá, para mais de 20? Muitos. 10? Número difícil de... Não, 20, cara, como é que tu pensa que tu vai ter 20 Tinha uma equipe só para isso. helicópteros Tem uma equipe só de para aviação. organizar esse estacionamento Sim, aí? Tem uma Né? equipe só de Falando aviação. grosseiramente, né? É Isso. uma dúvida, assim, igual o pessoal da Defesa Civil lá, dos órgãos, né? Porque eles também foram afetados, muitos deles, né? Sim. O centro de comando de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, ele foi evacuado 2 vezes porque alagou. E essas pessoas que trabalham ali, que muitas vezes precisava como que faz para ele atuar ali e a preocupação da casa dele também? Eu da sei que os família dele? militares lá, eles tinham muitos parentes, pessoas indo para abrigo, e depois eles fizeram uma grande, vamos dizer, mutirão e colocaram todos os parentes e tal de militares nos quartéis, né? E também funcionários e tal, e teve um monte de gente que tá trabalhando, né? Porque como que você trabalha Afetado, sim. com a cabeça pensando no teu pois ente é, ali? exatamente. Então é mais uma situação, porque eles não são imunes a isso, né? Sim. Então eles estão no... A minha tia foi afetada. A casa dela ficou embaixo d'água. Eu comentei aqui, a gente estava comentando antes, por exemplo, assim, a experiência que eu tenho aqui de Santa Catarina, eu nunca tinha visto policial penal ir nesse tipo de tarefa, porque, poxa, olha, como a gente falou, né? O policial penal lá do Rio Grande do Sul, ele não pode trabalhar 2 semanas seguidas sem folgar, ele tem que ir para a casa dele, às vezes ele não volta porque a casa dele está
ele passou por um sinistro, teve até uma perda, né? E quem socorre numa possível rebelião? Né? Então é isso, como eu falei para ti, é uma criação de uma cultura. Essa cultura não está sendo que nós estamos construindo aqui em Santa Catarina, não é de hoje, né? A questão das estruturas pensarem em proteção civil, porque a Defesa Civil é um órgão e a Proteção Civil é uma ideia. Então essas pessoas, todo mundo deve pensar em todas as áreas proteção civil, desde o engenheiro que faz uma estrada, né, faz uma rodovia, até alguém que vai implementar uma indústria. Ele tem que pensar em proteção civil. Ele tem que pensar que a sua indústria pode, de alguma forma, ser impactada por um evento. E se essa indústria estiver parada, vai impactar um monte de outras pequenas indústrias e assim por diante. Assim como é a cadeia dos portos, né? Aqui nós temos, principalmente quando nós temos agitação marítima, que nós vamos ter agora, né? E muitas vezes aqueles ciclones que foram... Eu fui numa palestra da autoridade portuária, que falou de 2004 para cá, foram 22 desses ciclones que tiveram uma grande influência. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Toda atividade portuária, nós temos 5 portos em Santa Catarina que escoam, né? Então, assim, o PIB de Santa Catarina sai e chega, Sai pelo mar. Sai pelo mar muito, né? 90% da nossa economia vai... Então isso tem vai pro impacto mar. direto, né? Como tu falou, uma agitação marítima, esses eventos, até uma própria inundação lá no Alto Vale vai acabar chegando em Itajaí. A gente viu em 2008 o porto sendo danificado. Isso aí é PIB, né? E afeta tudo. Dali para trás faz um engarrafamento, vamos dizer assim, de cargas e de uma série de situações. A própria recordação da greve dos caminhoneiros. Vocês lembram do impacto da greve dos caminhoneiros? É isso aí. A greve dos caminhoneiros é um caso à parte, né? Porque eu cheguei em final de janeiro de 2018. Ali foi inaugurado o CIGERD na sexta-feira. No sábado a gente já estava operando na greve dos caminhoneiros. Ficamos, acho que uns 10 dias ali dentro. E, assim, foi uma coisa... Não é um fenômeno natural, foi um fenômeno social, vamos dizer assim. Mas impactou tudo que tu imagina, coisas assim inimagináveis. A cadeia inteira, né? Tratamento de água, por exemplo. Os produtos para tratar água. Ração para hipopótamo. Alimentação para UTI. Tudo, ou seja... Tudo. Combustível. Os combustíveis começou a ter um desabastecimento, tiveram que ser feitas cotas para a segurança pública, porque precisava continuar rodando, para ambulância, para isso. Imagina um ambiente difuso, onde não tinha uma liderança para conversar, eram várias lideranças, era uma coisa assim, meio... Uma coisa caótica. Caótica. Não estava preparado, né? Não se esperava uma situação como essa e pega todo mundo desprevenido. Está mais para o inédito, né? Daquela magnitude. O ineditismo, né? Não havia relatos disso anteriores, assim, conhecidos, né? A gente teve inundação, algumas, né? Depois tivemos deslizamentos. Soterramentos e tal. Furacão até tivemos, né? Terremotos não, mas assim... Se eu for um apagão de 5 dias aí? Apagão de 5 dias? Isso aí é mais notícia de... Será que é fake news? Não, mas já aconteceu, Já né? aconteceu, Já né? aconteceu? Não, foi 7 dias. Mas foi o da ponte? Se eu mas não me engano, eu te 7 digo uma dias. coisa. Olha, eu vou te dar o exemplo de 2008. Depois de 2008, tudo avançou, melhorou, que já era bem avançado, moderno. Eu digo uma coisa para vocês, nunca mais vai acontecer em Santa Catarina o que aconteceu em 2008. A gente nunca mais vai ter uma catástrofe que a gente vai perder 200 pessoas. Amém. Nunca mais. Eu garanto isso para vocês. Por quê? Tudo evoluiu, tudo melhorou. Isso é verdade. Cresceu a população? Cresceu, mas a gente já teve outros episódios similares, parecidos, E a que Defesa a gente Civil, não chegou nem perto. E a Defesa Civil Estadual é referência nacional, né? Isso, até eu Com acho o que serviço prestado. até na América Latina, América do Sul, o Waldo pode até falar mais do que isso. E a gente pode classificar assim, aquela de 2008, ela foi muito similar a essa, a gente pode colocar entre os 10 eventos mais significativos do país e, com certeza, entre os 5 maiores, né, que foi em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Teve aquele no Rio de Janeiro, teve um lá Teve no Rio de Janeiro que foi. 2 no Nordeste também, teve um em São Paulo. Então a gente pode botar nesses 5 aí maiores desastres que aconteceram no Brasil. E é como eu digo, o governo de Santa Catarina, ele fez e o povo também, né, prestou atenção no que aconteceu. Houve o alerta, houve o aviso. Eu garanto para vocês, vai acontecer outros desastres? Vão. Mas com o número de perda de vida humana, nunca mais isso vai se repetir aqui no estado. Esse é o pensamento, né? Esse é o objetivo. Trabalhar e, assim, às vezes... E tem um detalhe nessas coisas todas que a gente está falando, porque, assim, você constrói uma estrada, você constrói uma drenagem, você constrói uma obra de arte que seja de mitigação de um desastre, você tem que dar manutenção. Claro. E isso não serve só para obras, isso serve para sistemas e pessoas. Então, se hoje Santa Catarina chegou num nível tal de clareza, de entendimento, de preparação, ele precisa melhorar, e antes de melhorar, ele precisa manter. Então, a gente trabalha diuturnamente para manter o status quo que existe e melhorar. Porque nós sabemos que gargalos existem, eles precisam ser enfrentados com clareza, né? Sem com os pratos limpos, né? E a gente... Uma das coisas mais importantes é, se você tem problemas, você tem que identificar e você tem que atacar de frente, atuar de frente neles. Então, assim, a gente precisa cada vez mais reforçar os municípios, tá? Essa atuação tem que ser cada vez mais sinérgica de todos os órgãos. Por isso que a gente quando a gente tem a oportunidade de falar, como é essa oportunidade agora, a gente tem que falar, tem que ir em qualquer lugar, tem que falar na rádio, tem que falar no YouTube, tem que falar, enfim, Disseminar informação, usar né? toda a nossa capacidade de passar essa informação para o público, porque a gente sabe que é a didática da repetição, né? Então você tem que massificar. E para você ter um alcance profundo na sociedade ali, você tem que falar várias vezes, você tem que ir no colégio, você tem que ir na palestra, você tem que ir no YouTube, você tem que usar todas as suas possibilidades, as suas ferramentas de disseminação da informação. Quanto mais disseminada, Quanto mais disseminada, melhor. E além disso, não é só disseminar e falar ou construir um radar e parar, não. Isso é diário. Existe uma passagem que diz o seguinte: chegou um general no norte do país, lá na região amazônica, e tinha um quartelzinho do exército, bem pequenininho. E tinha um tenente, mais alguns soldados e tal. E o quartel tinha um terreno gigante. E o general chegou pro tenente, tá, por que o quartel não está cercado? Ele falou, não, porque só tem um soldado que é pedreiro. Um só. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tu constrói 1 metro por dia desse muro. Depois, a hora que eu voltar aqui novamente, a gente conversa. O general passou 1 ano, o general voltou lá no quartelzinho do interior da Amazônia, o quartel estava cercado. Aí perguntou pro tenente, e aí, como é que foi 1 metro por dia? Cercou o quartel. Então o que é isso? É você ter, apesar de você ter uma equipe pequena, mas se você focar e tiver objetivo, você vai conseguir construir. Então essa é a questão. Nós às vezes não precisa ter super recursos, mas se você tiver um foco e perseguir aquele foco diariamente, você vai conseguir chegar lá. Vai conseguir chegar em algo melhor do que você estava. Ô, Coronel, e assim, ó, existe algum projeto, alguma proposta assim que estava sendo estudada que com essa situação que aconteceu pode ser antecipada, colocar em prática, alguma coisa do tipo? Ou realmente o que aconteceu com os meios a gente conseguiu cuidar? Sim, ó, nós temos um plano estadual de proteção e defesa civil, que é uma parte de gestão estratégica, que ele dá conta de diversas áreas. E essas áreas estão diariamente sendo perseguidas, né? Melhoramentos na meteorologia, né? Na capacidade de identificar com clareza quais são os pontos a nível de bairro que serão atingidos por eventos. Existem iniciativas nesse sentido. Na hidrologia, ampliação da quantidade de estações, se eu não me engano agora foram inauguradas mais 42 estações. Desassoreamento de rios.
existe um programa do governo do estado, defesa civil na escola, o objetivo é chegar a 100 mil alunos, então é volumoso. Nós temos todo um trabalho das regionais para fortalecer os municípios, trabalhar com os municípios para construir melhores planos de contingência, para ter mapas de recursos municipais, para trabalhar com a sociedade civil também, para estar junto nesse processo, tá? Então, tem muitas e muitas iniciativas em várias áreas, né, que são construídas ao longo do tempo. Daqui a pouco ele dá um fruto. Mas esse fruto, ele, por trás dele, tem uma longa linha de trabalho, desde o entendimento até o planejamento, até a execução, lapidar o processo. Mas eu acho que com esse desastre no Rio Grande do Sul, uma coisa que vai avançar de forma significativa e mais veloz é o plano de ajuda mútua dos estados do Sul. Na minha visão, isso vai caminhar de forma mais rápida para que essa cooperação sempre possa ocorrer sem nenhum entrave jurídico. Essa é a Eu creio realidade. que o principal, quem vai mais crescer, assim, em termos nessa área, vai ser o Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, ele, apesar da tragédia, de tudo, né? Mas mesmo uma situação dessa que a gente entende que tem uma dificuldade, está todo mundo ajudando também, né? É um momento de uma oportunidade de melhorar tudo, né? Claro. Melhorar tudo. É o momento, né? É o momento. Eu acho que o povo gaúcho é um povo aguerrido, já passou por 1000 coisas, né? Dentro de batalhas diversas. Sim, aí, Revolução claro, é verdade. Farroupilha. Então é um povo que já tem na natureza essa resiliência, já passou por muita coisa difícil e vai passar por isso, tá? Vai sofrer, todo mundo está sofrendo junto, mais eles, né? Claro. E a gente vai ajudar, mas eles vão passar por isso e vão sair melhor. Assim como a gente saiu em 2008, depois de alguns anos, estava bem melhor. E eu acredito que com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, vai sair melhor. Isso aí, pessoal. Tem uma previsão Previsão Nós temos um meteorologista que ouve. Previsão é com o homem aqui, ó. Ei, não tem mais temos. SMS do Marcelo, não? Não temos. Não, nem tem. Ei, vou fazer tal coisa, manda eu vou Marcelo. Tem as redes da Epagre Cirana, né, que tem, você pode se cadastrar e receber via WhatsApp também os avisos do Estado, né? Mas assim, nos próximos 15 dias não tem nenhum impacto assim grande, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul. Vai chover? Vai, mas não vai chover o que aconteceu nessas últimas 2 semanas. E ainda bem que tudo vai gradativamente se normalizando, né? Mas todo cuidado é pouco. Não é porque não está chovendo, por exemplo, até quarta-feira, que a gente pode já voltar para casa, já tem que... Você mora perto de uma encosta, né? Como o Aldo falou, por exemplo, não tem por que eu construir um hospital ou uma escola numa área de risco, né? Se não está numa área de risco, já está dizendo, é risco, então não fique lá. Obedeça à Defesa Civil, obedeça às autoridades e realmente não volte. Tem o problema das doenças infecto-contagiosas que são transmitidas pela água, até mesmo por insetos, tudo se prolifera depois que tem esse tipo de tragédia, né? Os tifo, cólera, essas doenças aí que acabam se... Então, o que acontece? Tem que ter assim, esse cuidado. A gente tem zelo pela nossa casa, quer ficar perto do pet, quer ver o que dá para salvar. Tudo bem, a gente entende, né? Mas não adianta, vai fazer o quê? Se não tem, às vezes, nem água para beber, né? Então, tem que realmente segurar, fica no abrigo e espera que as coisas vão se normalizar. Felizmente, né? Demora. É ruim, claro que é ruim, né? Mas, deixa assim, né? Não é só o povo gaúcho que tem essa resiliência toda, mas vocês perceberam que o brasileiro, ele é assim, né? Todo o país ajudando. Se você está ajudando, vai ter uma hora que as coisas vão se reerguer, né? Vai dar a volta por cima. Vai dar a volta Só por o cima. tempo É isso mesmo. vai poder ajudar isso. Tem algumas coisas que só o tempo. Pessoal, eu queria de coração agradecer. Se vocês quiserem colocar qualquer outra informação, o espaço é todo de vocês aí. Se deixamos de falar sobre algum assunto,
A gente vai colocar na Informação tem. descrição ali do vídeo os números de contato. E realmente o pessoal poder passar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque a informação pode salvar vidas, né? Uhum. E nesse caso, mais do que nunca. Quero deixar realmente um abraço aí, um apoio para o pessoal do Rio Grande do Sul, para os colaboradores, para as pessoas que realmente compraram a briga, tanto de Santa Catarina quanto de qualquer outro lugar do Brasil, né? porque Todos vocês os falaram aqui brasileiros. de casos até lá do norte do nosso país. Meus parabéns para as pessoas que isso compraram essa briga. E é por aí, é isso aí. Vamos ficando Parabéns por aqui. à expertise e ao protocolo que vocês A têm. gente que agradece, né? Eu, particularmente, em nome da Defesa Civil do Estado, agradeço o espaço, né, que vocês proporcionaram Nós que para a agradecemos. gente ter um pouco mais de abrangência na nossa informação e dizer que a gente segue, né, trabalhando aqui de forma incansável, a equipe toda, porque eu sempre digo que trabalhar em áreas de proteção civil não é um trabalho, é uma oportunidade. É uma oportunidade que tu tens de botar as tuas capacidades em prol de algo de excelência, né? Que é ajudar as pessoas, deixar a vida das pessoas melhor, evitar o sofrimento. Então, eu acho que esse papel que vocês estão fazendo aqui de divulgar essa informação é um papel super importante. Tem área para falar dias aqui, né, sobre isso. Então, acho que a gente pode depois, se vocês quiserem, Com certeza, tem outros Fredão. profissionais, né? Nós sabemos lá que temos profissionais lá de alto gabarito, o Frederico, né? Tem Dá para muitas trazer pessoas outras. da hidrologia, da geologia. O espaço é todo de vocês. O espaço Tem nossa, muito- somar. Tem assim que vai trazer com mais profundidade, com mais cientificidade as coisas que são esses detalhes que a gente passou muitas vezes por cima, né? Bom, quero agradecer também e dizer que deixar minha saudação para todos os voluntários, na verdade, da cidade de Florianópolis que colocaram a mão, que tiveram junto, não só aqueles que tiveram lá na ponta ajudando efetivamente, mas aqueles que pensaram em enviar os seus donativos para que chegasse até a ponta, para que a gente pudesse levar para o Rio Grande do Sul. Meu respeito e meu carinho, né, para essas pessoas, porque vocês estão ajudando a outras pessoas se reerguerem e reconstruir a sua vida. Estão fazendo a diferença. Essa é a verdade, estão fazendo a diferença. Então, em nome da Defesa Civil de Florianópolis, né, em nome da Prefeitura, deixo aqui meu muito, muito, muito obrigado a todos que estiveram envolvidos nessa operação e agradecer aqui por esse espaço. E daqui a 25 horas, 26 horas eu estou indo para lá. Sem multa, né? Sem multa. Sem multa. Sem multa, né? Justo. É isso aí. Obrigado, Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração aí pela visita de vocês. E deixar realmente aberto aí. A hora que vocês quiserem, o contato ali é fácil, a gente faz questão de recebê-los novamente. Beleza? Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço.